Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Bom, turma, como nós combinamos, eu estou enviando para vocês um vídeo extra, um vídeo complementar, somente com a resolução de alguns exercícios do livro 1. Nosso conteúdo do livro 1, Acentuação Gráfica, foi concluído. E hoje eu estou enviando esse vídeo para vocês somente com a resolução de alguns exercícios restantes do finzinho do livro 1, ok? Acompanhem a aula, anote as suas dúvidas e aí ao longo da semana nas aulas ao vivo de português, você pode tirar essas dúvidas comigo, ok? Vamos começar? O material necessário para esse vídeo extra, para o que você vai trabalhar nesse vídeo extra, será livro didático, agenda, caneta, marcador de texto, lápis e borracha. Anote as suas dúvidas em uma folha de papel e quando sua professora lhe direcionar, registre suas dúvidas no chat ou por áudio. Estude em um local claro, arejado e organizado. Acesse a plataforma Plural diariamente para acompanhar o conteúdo e atividades. Disso já sabemos, não é? Roteiro de aula. Pegue a sua agenda, coloque a data de hoje, coloque a disciplina língua inglesa. Você pode registrar que essa é uma aula extra, ok? Com conteúdos complementares. Resolução das atividades do livro das páginas 108 a 111 e 116 a 118. Finzinho lá da nossa correção e resolução de exercícios, ok? Vamos abrir na página 108 e iniciar os nossos estudos. Vamos começar na questão 3 da página 108, porque as questões 1 e 2 foram realizadas na nossa última aula de português ao vivo. A seguir, há palavras retiradas do post da professora Maravilha. Classifique-as quanto à posição da sílaba tônica e justifique a presença ou a ausência da acentuação gráfica com base nas regras que você aprendeu. Então, nós vamos olhar essas palavras, vamos classificá-las quanto à posição da sílaba tônica e vamos dizer qual é a regra que se aplica à acentuação ou não acentuação gráfica de cada palavra. Keisa já explicou nas nossas aulas ao vivo e vou repetir. Todas as vezes que o enunciado pedir que a gente classifique uma palavra quanto à posição da sílaba tônica, é para que a gente aponte se ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo tônico. Não esqueçam disso, ok? Letra A, régua. Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Vamos lá, relembrando as regrinhas de acentuação gráfica. Nós temos aqui uma palavra paroxítona, cuja sílaba tônica, cuja sílaba mais forte é a penúltima. E temos um ditongo na sua finalização, que é o ditongo U. Nós temos aqui uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Então, paroxítonas terminadas em ditongo são sempre acentuadas, ok? Máscaras. Nós temos aqui uma palavra proparoxítona, cuja sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. Máscaras. Última sílaba, ras, penúltima sílaba, cá, antepenúltima sílaba, mas. Como se trata de uma palavra paroxítona, nós devemos saber que todas as proparoxítonas são acentuadas. Letra C, filmes. Nós temos aqui uma paroxítona cuja sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima, e está terminada em ES. Que regra se aplica aqui, gente? Paroxítonas terminadas em E ou ES não são acentuadas. Difícil. Nós temos aqui uma palavra
paroxítona, cuja sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima. E nós também temos uma terminação em L. Paroxítonas terminadas em L vão ser acentuadas, recebem acento. Olha aqui o acento agudo no I. Letra E, também. Observe que é uma palavra oxítona, cuja sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a última. E termina em EM. Todas as palavras oxítonas terminadas em EM recebem acento. Letra F, incríveis. Nós temos aqui uma palavra paroxítona, cuja sílaba tônica é a penúltima e que termina em ditongo. No caso, um ditongo seguido de S. Nós temos aqui a vogal E, a semivogal I e o S. Poderia não ser seguido de S, poderia ser incrível, por exemplo. Seguido ou não de S, todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo recebem acento. Letra G, adorar. Temos aqui uma palavra oxítona, cuja última sílaba é mais forte, terminada em R e por isso não é acentuada. E letra H, mangá. Obviamente é uma oxítona, cuja sílaba mais forte é a última sílaba é tônica, e o acento aqui se explica, se justifica pela palavra terminar em vogal tônica, terminada em A, ou poderia ser também S, mangá, seguido ou não de S. Lembrando, gente, que todo esse conteúdo de acentuação gráfica já foi trabalhado através das aulas ao vivo, nós já fizemos exercícios, e essa é só a finalização com os últimos exercícios do livro, que nós estamos respondendo e comentando, ok? Copiem as respostas e, em caso de dúvida, escreva a sua dúvida no caderninho de português e durante a semana, nas aulas de português, você pode trazer sua dúvida para que a gente possa conversar, tá certo? É só a finalização. Página 109, questão 4. Separe em sílabas as palavras oxítonas, circule a sílaba tônica e acentue-as se necessário. Bom, nós temos aqui um conjunto de palavras oxítonas. O que são mesmo palavras oxítonas? São aquelas cuja sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é sempre a última. Então, nós vamos separar as sílabas, vamos circular as sílabas mais fortes, que serão sempre as últimas, já que todas são oxítonas, e vamos acentuar somente quando necessário, ok? Letra A, temos a divisão da palavra tatu, podemos circular o tu e não é necessário acentuar. Letra B, português. Acentuamos com o circunflexo a última sílaba e podemos circular. Pastel. Circulamos a última sílaba, tel, e não acentuamos. Urubu. Circulamos a última sílaba, bu, e não acentuamos. Letra E, dominó. Circulamos a última sílaba, nó, e acentuamos com acento agudo. Caracol. Circulamos a última sílaba, col, e não precisamos acentuar. Letra G, vatapá. Circulamos a última sílaba, pá, e acentuamos com acento agudo. E letra H, saci. Circulamos a última sílaba, si, e não acentuamos. Questão 5 da página 109. Reescreva as frases e acentue, se necessário, as palavras destacadas. Letra A. Era uma pessoa sábia, sabia tudo o que lhe perguntávamos.
Então, nós reescrevemos toda a frase e quando houver necessidade, nós acentuamos somente as palavras destacadas. Vamos então acentuar essa primeira palavra que está em negrito. Era uma pessoa sábia. Nós temos aqui um caso de paroxítona terminada em ditongo, não é, gente? A penúltima sílaba é a mais forte e termina aqui em ditongo. Temos aqui o bia, formado pelo ditongo semivogal mais vogal, ok? Letra B. O garoto sempre copia as informações do quadro. Sua cópia, no entanto, às vezes apresenta erros. Mais uma vez, nós temos aqui um caso de paroxítona terminada em ditongo. O garoto sempre copia as informações do quadro. Sua cópia está aqui, a paroxítona terminada em ditongo, no entanto, às vezes apresenta erros. Vamos então colocar o acento agudo, acentuar somente a segunda palavra destacada. Letra C. O bebê não pronuncia corretamente as palavras. Sua pronúncia, no entanto, encanta os adultos. Reescrevemos a frase e vamos acentuar graficamente somente a segunda palavra grifada. De pronuncia passa a ser pronúncia. Mais uma vez, uma palavra paroxítona, cuja sílaba mais forte é a sílaba tônica, é a penúltima, e no fim, um ditongo. Ok? Continuando na página 109, vamos para a questão 6. As palavras a seguir apresentam as terminações EN ou ENS, em ou ens. Separe-as em dois grupos, oxítonas e paroxítonas. Então, nós temos aqui a palavra viagem, também, parabéns, imagens, nuvens, tecem, porém, ninguém, páginas e convém. Observe que todas as palavras têm a terminação em ou ens. Nós vamos subdividi-las em oxítonas, somente aquelas cuja sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a última, e paroxítonas, cuja sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a penúltima. Então, nosso quadro fica da seguinte forma: oxítonas, também, parabéns, porém, ninguém, convém. Observaram que todas essas oxítonas foram acentuadas? E as paroxítonas? Viagem, imagens, nuvens, tecem e páginas. Observaram que nenhuma dessas paroxítonas recebeu acento? Então, vamos responder a questão 7. Com base nos grupos anteriores, nesses dois grupos aqui, destaque a diferença entre essas palavras no que diz respeito à acentuação gráfica. Simples, gente. Todas as oxítonas que estão nesse quadro, que terminam em EN ou ENS, são sempre acentuadas. E as paroxítonas que terminam da mesma forma em EN ou ENS não são acentuadas. Repetindo, todas as oxítonas que terminam com EN ou ENS recebem acento gráfico. E as paroxítonas que têm essa mesma terminação em EN ou ENS não recebem acento gráfico. Então, a nossa resposta: as oxítonas terminadas em EN ou ENS são sempre acentuadas. E as paroxítonas com as mesmas terminações não são acentuadas. Questão 8, da página 109. Acentue, se necessário, as palavras propostas e, em seguida, passe-as para o plural. Então, nós vamos acentuar quando for necessário e depois vamos passar para o plural. Letra A. Acentuamos pólen. Acentuamos pólen. Só um instante, gente.
e depois dividimos. Pólens. Acentuamos abdômen e depois pluralizamos, colocamos no plural, abdômens. Bênção, acentuamos. Ah, professora, mas a bênção já estava acentuada. Não, lembre que o tio não é acento gráfico, é sinal gráfico. Então, nós acentuamos a palavra bênção e depois pluralizamos, bênçãos. Elétron, acentuamos e depois colocamos no plural, elétrons. Então, vamos lá? Organize as palavras a seguir em duas colunas, a das oxítonas e das paroxítonas, destacando as suas sílabas tônicas. Então, nós temos aqui um conjunto de palavras e aqui nós dividimos quais são delas as oxítonas, quais são delas as paroxítonas. E você pode e deve destacar, de alguma forma, as sílabas tônicas, as sílabas fortes de cada palavra. Você pode grifar, você pode circular a sílaba forte, não tem problema. As oxítonas: Paraty, sucuris, sacis, jacus, irmã, apagão, algum, alguns, baurus. Paroxítonas: biquíni, táxis, lápis, bônus, imã, órgão, álbum, álbuns e Vênus. Vamos à questão 10 da página 110. Agora, compare as duas colunas e escreva a conclusão a que você chegou no que diz respeito à acentuação gráfica. Não se acentuam as oxítonas terminadas em I e S, os, ans, uns. As paroxítonas com as mesmas terminações são acentuadas. Então, se foi uma palavra oxítona, uma palavra cuja sílaba tônica é a última, e terminou em I ou IS, os, ans, uns, não recebe acento. Mas se for uma palavra paroxítona com essas mesmas terminações, recebe acento. 11ª questão. As palavras a seguir apresentam o I ou o U tônicos como segunda vogal do hiato. Escreva por que algumas são graficamente acentuadas e outras não. Vamos lá? Observe que todas essas palavras, elas têm o I ou U tônicos como segunda vogal do hiato. Todas apresentam hiato. Cair, caindo, Itaú, rainha. Todas elas, desculpa, gente. Todas elas apresentam hiato formado por I ou por U tônicos. Só que algumas são acentuadas, é o caso de cair e Itaú. Algumas não são acentuadas, como é o caso de caindo e rainha. Por que isso acontece? Na letra A, cair, observe que nós temos aqui um hiato. O I tônico está sozinho na sílaba e não é seguido de NH. Então, nós acentuamos. Todas as vezes que nós tivermos uma palavra que contenha um hiato, onde a segunda vogal do hiato seja I ou seja U, e seja tônico não seguido de NH, ele pode vir sozinho ou acompanhado, nós vamos acentuar. Então, observe que o I é a segunda vogal desse ato, é tônico, está sozinho na sílaba e não vem acompanhado de NH. Acentuamos. Cá, in, dó. Cá, in, dó. Observe que nós temos um hiato, a segunda vogal do hiato é a vogal I, e ela não está sozinha na sílaba. Então, não há acentuação. Letra C,
está o. A segunda vogal desse ato é U, está sozinho na sílaba e não é acompanhada de NH, por isso recebe o acento. Rainha. A vogal I é a segunda vogal deste ato. Está sozinha na sílaba, mas está seguida de NH. Se é seguida de NH, não recebe acentuação, ok? 12ª questão da página 110. As palavras a seguir apresentam ditongos tônicos abertos. Explique por que alguns são graficamente acentuados e outros não. Vou virar aqui a página do meu livro também para acompanhar. Lembrando, gente, que os ditongos abertos, pegue seu marca-texto, grife aqui, ditongos tônicos abertos. Pode grifar. Com o seu lápis, puxa uma setinha só para a gente relembrar. Os ditongos tônicos abertos são aqueles formados por el, oi, ei. El, oi, ei. Vamos ver aqui. Por que a palavra da letra A, asteroide, não recebe acentuação gráfica? Nós temos aqui um ditongo, que é o oi. É um ditongo tônico aberto. É um ditongo aberto. E por que ele não recebe acento gráfico? Porque não se acentua, gente, o ei, el, oi das sílabas das paroxítonas. É uma palavra paroxítona, cuja sílaba mais forte é a penúltima, asteroide. E não se acentuam os ditongos abertos das sílabas paroxítonas. Então, o ditongo aberto está em palavra paroxítona. Letra B. Dói. Por que a palavra dói está acentuada? Nós temos aqui um ditongo, que é a junção de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Nós temos aqui, é um ditongo tônico aberto, ou seja, começa aqui por uma vogal e termina em uma semivogal, e é também um monossílabo. Então, os monossílabos constituídos por ditongo aberto devem ser acentuados. O ditongo aberto está em monossílabo tônico. Papéis. Devemos acentuar as palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto, seguidas ou não de S. Nós temos aqui uma palavra oxítona, cuja sílaba mais forte é a última. Temos o ditongo aberto, e nesse caso seguido de S. Então, o ditongo aberto está em palavra oxítona. E, finalmente, estreia, que é o mesmo caso da letra A de asteroide. O ditongo aberto está em palavra paroxítona. E palavras paroxítonas terminadas em ditongo aberto não devem ser acentuadas. Ok? Questão 13 da página 110. Leia o poema a seguir e responda o que se pede. Temos um poeminha aqui, ainda falando de super-heróis, né, gente? Vamos ler. Chama-se Herói ou Heroína. Aí no livro de vocês diz de quem é o poema. É de um escritor chamado Elias José. E diz o seguinte: herói ou heroína é gente feita de sonho, de utopia. Para quem não sabe, utopia é o ideal impossível de ser realizado, fantasia. É gente feita de sonho, de utopia, de quase mentira, de poesia e ilusão. Mesmo que sejam mostrados em livro, peça, cinema ou em estudos de história, viram quase mitos ou santos, amados por todos nós. Há quem ame mais os anti-heróis ou anti-heroínas, os secundários, os perdedores, não sei bem a razão, mas me lembrei de Quixote, de Macunaíma
Macunaíma e Joana d'Arc, com uma carga de ternura. Ternura, delicadeza, carinho, afeto. Lembra que nós fizemos aí uma pesquisa a respeito desses personagens, Dom Quixote, Macunaíma, Joana d'Arc, e fizemos essa pesquisa no nosso caderno. Lembram disso, né? Conhecemos um pouco a respeito deles, comentamos bastante na nossa aula ao vivo a respeito de Dom Quixote. Manuzinha fez uma leitura linda pra gente sobre ele. Estão lembrados? Ok, então vamos fazer os exercícios agora. Na página 111, na primeira estrofe, como o autor caracteriza os heróis e as heroínas? Voltando ao texto, olha o que tem escrito aí na primeira estrofe, o poema. É gente feita de sonho, de utopia, de quase mentira, de poesia e ilusão. É como ele caracteriza os heróis e heroínas. Letra B. O fato de eles serem mostrados em livro, peça, cinema ou estudos de história faz que nós gostemos menos dos super-heróis? Não. Os heróis e as heroínas viram quase mitos ou santos, amados por todos nós, né? Eles não estão perto da gente fisicamente, eles aparecem em livros, nas peças de teatro, nos cinemas, nos estudos, mas viram entidades, né? Mitos, santos, e acabamos nos apaixonando, amando esses personagens. O autor afirma que há quem ame mais os anti-heróis, que são os vilões, né? As anti-heroínas, as vilãs, os secundários, aqueles personagens que não são tão destacados quanto os vilões e quanto os heróis. Os perdedores. Em sua opinião, devemos sempre preferir os heróis e as heroínas ou podemos amar mais os vilões das histórias? Justifique a sua resposta. É uma resposta pessoal. Você vai escrever aqui o que você pensa, o que você acha. Que nós devemos sempre amar os heróis que praticam o bem, que se destacam, ou que nós podemos amar e gostar mais até dos vilões, dos secundários, dos perdedores, e não deixe de explicar por que você pensa dessa forma, ok? 14ª questão da página 111. Explique com base nas regras de acentuação gráfica que você aprendeu por que as palavras herói e heroína são acentuadas e por que a palavra heróico não é. Julinha, meu amor, lembra que a gente conversou sobre isso numa das nossas aulas e você questionou a respeito da aula da palavra heroína? Então, gruda a peteca 2 aqui na nossa explicação, tá certo, gente? Olha só, acentuam-se as oxítonas terminadas em ditongos abertos com ou sem S. Vocês lembram disso? Vamos ver aqui a palavra herói. A palavra herói é uma palavra oxítona, não é verdade? É uma palavra oxítona, cuja última sílaba é a mais forte. E além de ser uma palavra oxítona, ela termina em ditongo aberto. O que nós aprendemos? Que todas as palavras oxítonas que terminam em ditongo aberto recebem acento. Então, herói é acentuada por causa disso. A palavra herói recebe acento porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto, oi. E a palavra heroína, por que recebe acento, Julinha? A palavra heroína recebe acento, pois segue a regra do hiato. Olha aí, nós temos aqui um hiato, ina. Qual é a segunda vogal desse hiato? I. E todas as vezes que nós temos uma palavra que tenha um hiato, onde a segunda vogal seja I ou seja U, esteja sozinha na sílaba e não esteja seguida de NH, vai ser acentuada. Então, aqui ela está sozinha na sílaba, heroína, não é seguida de NH e por isso vai receber acentuação. E a palavra heróico, herói recebe acento, heroína recebe acento. Por que a palavra heróico não receberia? A palavra heróico não recebe acento porque ditongo
tônico, oi, não é acentuado nas paroxítonas, é heróico. Nós temos uma palavra paroxítona, cuja sílaba forte é a penúltima, e essa mesma penúltima sílaba é composta por um ditongo aberto, oi. Palavras paroxítonas que recebem ditongo aberto não recebem acentuação, ok? Encontre no poema duas paroxítonas acentuadas terminadas em ditongo. Então, nós deixamos aqui a sugestão: história e secundários. Dois monossílabos tônicos acentuados, nós e a, do verbo haver. Um monossílabo tônico não acentuado, não. Lembrando que tio não é acento gráfico, tio é sinal gráfico, que indica nasalização. E três monossílabos átonos, aqueles que sozinhos não representam, não têm significado próprio, de, em e mais. Ok? Com isso, nós terminamos, gente, a resolução dos exercícios finais até a página 111, tá certo? Vamos para a página 116 do livro. E nós temos aí uma tarefa. Você vai ler um post. Já aprendemos o que é post nessa unidade, trabalhamos com esse tipo de texto, não é? Com esse gênero textual, melhor dizendo. Você vai ler um post do site Adoro Cinema, que apresenta sinopse e algumas curiosidades do filme Homem-Aranha. Sinopse é aquele resumo que nós temos para entender melhor qual será o contexto de um livro ou um filme. Homem-Aranha. Vamos ler? Peter Parker, o ator é Tobey Maguire, é um jovem estudioso que vive com seus tios Ben, Cliff Robertson, e May, Rosemary Harris, desde que seus pais faleceram. Inteligente e com grande interesse pela ciência, Peter tem dificuldade em se relacionar com seus colegas, por ser tímido e por eles o considerarem um nerd. Até que em uma demonstração científica, um acidente inesperado faz de uma aranha modificada geneticamente pique Peter. A partir de então, seu corpo é quimicamente alterado pela picada da aranha, fazendo que Peter possa escalar paredes e tetos, emitir pelos punhos um fluido ultra resistente semelhante a uma teia de aranha e passe a ter um sentido de aranha, que o avisa sempre que há perigo por perto, além de super força e visão ampliada. Inicialmente, Peter pensa em usar seus novos poderes para ganhar dinheiro, adotando o nome de Homem-Aranha e se apresentando em lutas de exibição. Porém, ao permitir que um ladrão fuja por não considerar sua função capturá-lo, o fugitivo acaba assassinando seu tio Ben. A partir de então, Peter decide não mais usar seus poderes para proveito próprio, e sim para enfrentar o mal, tendo como seu primeiro grande desafio enfrentar o psicótico Duende Verde, Willem Dafoe, que na verdade é o empresário Norman Osborn, após ter sido exposto a um gás experimental que lhe deu uma segunda personalidade e grande força física. Data de lançamento, 17 de maio de 2002. Gêneros, fantasia e ação. O que acontece agora? Agora vamos exercitar. Agora, responda as questões a seguir com base na sinopse que você leu. Em uma demonstração científica, que acidente inesperado ocorre com Peter? Ele é picado por uma aranha modificada geneticamente. Por isso que começam os problemas dele. Não era uma simples aranha, né? Letra B. Quais mudanças ocorrem em seu corpo a partir desse acidente? Tá tudo lá no textinho, né, gente? O corpo de Peter é quimicamente alterado pela picada da aranha, fazendo que ele consiga escalar paredes e tetos.
emitir pelos punhos um fluido ultra resistente semelhante a uma teia de aranha, e passe a ter um sentido de aranha, que o avisa sempre que há perigo por perto, além de super força e visão ampliada. Então, todas essas mudanças ocorrem no corpo de Peter Parker depois que ele é picado pela tal aranha. Letra C. Inicialmente, como Peter usa seus novos poderes antes de ele se transformar em um super-herói propriamente dito? Como ele usa seus poderes? Ele usa seus novos poderes para ganhar dinheiro, adotando o nome de Homem-Aranha e se apresentando em lutas de exibição. Letra D, página 117. Qual acontecimento marca a mudança de objetivos de Peter em relação ao uso de seus poderes? Como nós vimos, na questão anterior, ele começou a usar seus poderes para ganhar dinheiro, mas acontece alguma coisa e ele deixa de usar seus poderes para ganhar dinheiro e muda seu objetivo. O que foi que aconteceu para fazê-lo mudar de ideia? O fato de seu tio Ben ter sido assassinado por um ladrão que Peter deixara fugir. Questão 2. Explique com base nas regras que você aprendeu porque as palavras a seguir são acentuadas graficamente. Vamos voltar para as acentuações, tá certo? Ciência é uma paroxítona cuja sílaba tônica, a sílaba mais forte é a penúltima, e termina em ditongo, sendo assim acentuada. Gás, monossílabo tônico terminado em A ou S ou AS, são acentuados. Porém, oxítonas terminadas em M são acentuadas. E científica, regra mais fácil, né, gente? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Se a sílaba mais forte for a antepenúltima, a palavra é proparoxítona. Se for proparoxítona, será sempre acentuada. Tonicidade das palavras e acentuação gráfica. Página 118. É a última pagininha para a gente fazer aquela revisãozinha básica geral, tá bem? Complete os itens a seguir conforme o que você estudou nesta unidade. Monossílabos tônicos apresentam autonomia de sentido. São aquelas palavras compostas por só uma sílaba e que se fazem entender individualmente, sem precisar de outras palavras. Monossílabos átonos não apresentam autonomia de sentido. São aquelas palavras que só contêm uma sílaba, mas que sozinhas não têm significado próprio. Oxítonas, só relembrando, apresentam a última sílaba tônica. São as palavras que têm a última sílaba mais forte. Paroxítonas apresentam a penúltima sílaba tônica. Apresentam a penúltima sílaba mais forte. Proparoxítonas apresentam a antepenúltima sílaba tônica. Apresentam a antepenúltima sílaba mais forte. Lembrando que nós sempre vamos analisar a palavra quanto à posição da sílaba tônica, sempre da direita para a esquerda. Lembram disso? Última, penúltima, antepenúltima. Os hiatos e ou tônicos, segunda vogal do hiato, sozinhos ou com S na sílaba, não seguidos de NH, não são acentuados. Tem uma palavra que tem o hiato, observe. Se a segunda vogal do hiato for o I ou tônicos, sozinhos ou com S na sílaba, e não forem seguidos de NH, são acentuados. E os ditongos abertos, finalmente, acentuam-se os ditongos tônicos abertos nos monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas, cuja sílaba mais forte é a última. Bem, pessoal, com isso, nós finalizamos essas páginas com alguns exercícios de fixação referentes ao conteúdo de acentuação gráfica do livro 1. Assistam à aula, copiem, façam suas anotações. Caso haja alguma dúvida, registre e ao longo da semana, nas aulas de língua portuguesa ao vivo, você pode tirar suas dúvidas comigo, ok?
Nós temos ainda as páginas 119 e 120 do livro 1, com a seção Para Finalizar, que é um resuminho bem básico desse conteúdo. Estou enviando para vocês, através da plataforma Plural, o gabarito dessas questões para que vocês anotem, ok? Lembrando que na volta às aulas presenciais, todos os livros e cadernos serão recolhidos para visto. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Agradeço a companhia. Até a próxima.